Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém, hoje e sempre. Esteja também com as pessoas que nos acompanham pela internet. Queremos que essa mensagem seja bênção para aqueles que estão aqui e bênção também para todos que estão nos acompanhando pela internet, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o pastor Anísio nos convidou para trazer a mensagem dessa noite, meu coração tremeu. Falei, meu Deus, que palavra trazer para a sua igreja? E eu estava dividido entre dois assuntos que já estavam no meu coração, sendo trabalhado há tempo. E meu coração pendeu mais para um assunto e que eu acho extremamente importante, não que o outro não seja, mas que eu entendi de Deus, de comunicar com a igreja nessa noite. Por isso, preste bem atenção nessa palavra. Não deixe o inimigo distrair a tua atenção ou fazer com que aquilo que vai ser lido e meditado nessa noite seja ao sair por aquela porta esquecido, seja amanhã já não lembrado por você. Nós vivemos uma época onde, infelizmente e novamente, parece que o ciclo da história se repete. Onde o homem tem sido e tem tentado ser o centro de tudo. Alguns até cometem a grave heresia de parafrasear a Bíblia Sagrada ao seu gosto. Porque para mim e do meu jeito tem que ser todas as coisas. Tem alguns que não falam isso. Na verdade, eu ouvi poucas pessoas serem tão arrogantes e prepotentes a ponto de dizer isso. Mas eu já vi muitas pessoas vivendo isso, agindo assim. Isso não me assustaria muito se fosse só nos arredores da igreja. E quando eu digo igreja, não estou falando do templo onde a gente se reúne. Estou se me referindo àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Não me assustaria se fosse só com aqueles que não conhecem a palavra e não têm o temor de Deus. Mas o que eu tenho visto, infelizmente, é uma egolatria desenfreada dentro daqueles que dizem que amam a Deus. Egolatria, sim, porque estão adorando o seu próprio eu. Querem que a sua vontade seja feita. E quando a sua vontade não é feita, briga com o pastor, com o diácono, com o presbítero e até com Satanás. Sai bufando e xingando todo mundo, como se o nome de Cristo na vida dele não significasse nada. Ah, pastor, mas chega nesses extremos? Sim. Em alguns casos, sim. É um absurdo, mas sim. Mas tem os casos de egolatria bem velado, bem disfarçado. Aonde eu vou, em uma reunião, para ver o que Deus pode fazer por mim, se é que Ele pode. Se é que Deus está no meio daquele povo, se é que Deus realmente se manifesta aos homens, deixa eu ver o que acontece naquela igreja. Deixa eu ver se Deus fala comigo. Esse é outro tipo de egolatria, onde nós adentramos a presença do Altíssimo para que as nossas vontades, e somente as nossas vontades, sejam satisfeitas. Ora, não tem como negarmos que temos necessidades, anseios, situações de extremo clamor, aonde somente o Deus Todo-Poderoso, somente uma intervenção do Todo-Poderoso
é que pode transformar aquela realidade. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo dos anseios legítimos quando adentramos a presença do Deus do impossível. Eu estou dizendo daquela situação onde, a começar pela liderança e até todos os frequentadores, o eu tem que ser o centro, a vontade pessoal tem que ser o centro. Não importa o que a Bíblia diz, não importa o que Deus diz. O nome disso é egolatria, a adoração do próprio eu. Porém, essa história não é nova. É triste, mas essa história não é nova. Para aqueles que se dedicam ao estudo das Escrituras Sagradas, ele vai observar que de tempos em tempos a história se repete. Mudam os personagens, mas as situações são muito semelhantes. Tem a história de um personagem na Bíblia que é muito intrigante para a nossa vida. Eu não sei quantos aqui já pegaram esse livro inteiro para ler e tentar compreender. Mas é a história do profeta Oséias. O profeta Oséias foi levantado por Deus para ele ser uma profecia, muito mais do que ele profetizar. A mulher dele o traiu, estou resumindo. Ele pegou uma prostituta e tomou-a por mulher. E essa prostituta continuava traindo ele. Uma história forte. Forte mesmo. Que ao olharmos assim parece um absurdo estar na Bíblia. Se não fosse um porém, Deus estava usando a vida daquele profeta para dizer a toda a nação, a todo o povo que ele estava profetizando, que daquele mesmo modo estavam agindo em relação a Deus. Porque a Bíblia Sagrada, quando trata de adultério, ela não está se referindo somente a um homem ou uma mulher trair o seu marido, trair a sua esposa. A Bíblia Sagrada, quando fala em adultério, ela fala também que nós somos suscetíveis a adulterar em relação ao nosso Deus. E o que seria o adultério em relação a Deus? Nada mais é do que ser infiel com as promessas que você fez para o Deus vivo. Você disse: o Senhor será meu único Deus. E com o passar do tempo já não dá o respeito e o valor, e já não ama, e já não se dedica àquele que um dia você prometeu fidelidade. Mas ainda que nós sejamos infiéis, a Bíblia Sagrada diz que Deus é fiel, e que Deus não muda, e pelo fato dele não mudar, é que nós não somos consumidos. A história do profeta Oséias, ela é bem dramática. Ela é dramática porque não é só palavra, é a vida dele profetizando. Evidente que ele também falou, mas a vida dele era um tapa na cara do povo de Deus, do povo de Israel, diante da situação que eles estavam. Porém, e aí eu vejo a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, presente em todas as Escrituras. Deus levantou esse profeta para quê? Não foi para que as pessoas ficassem horrorizadas com o estilo da sua profecia ou com a mensagem da sua profecia. Deus levantou esse profeta para que o povo entendesse que a vontade dele não estava coerente com a prática do povo. O que Deus queria não era o que o povo estava fazendo. Aí nós chegamos no capítulo 6. Convido você a abrir as Escrituras, no livro do profeta Oséias, no Antigo Testamento, no capítulo 6. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6.
Esse Deus cheio de paciência, cheio de misericórdia, usou a vida do profeta, falou da infidelidade do povo, usando a infidelidade na casa de dentro do profeta, mostrou a longanimidade do profeta para com a sua esposa, se assemelhando assim, colocando nisto um exemplo da sua longanimidade. Ele disse também a respeito dos sacerdotes e dos príncipes, que vendo as coisas erradas, não faziam nada. Aí nós chegamos no capítulo 6. Capítulo 6 do profeta Oséias. Nós vamos estar lendo esse capítulo inteiro. É um capítulo curto, são 11 versículos. Mas nós vamos nos deter em somente alguns versículos para a meditação dessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 6 do profeta Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a nuvem, como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Meus irmãos, o profeta aqui no capítulo de número 6 traz uma mensagem de Deus, ao mesmo tempo uma mensagem de exortação, mas também uma mensagem de restauração. Ele inicia o capítulo 6 dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Irmãos, tem uma realidade hoje que muitos cristãos não querem aceitar e não querem ouvir, e quando a gente fala ainda fica bravo. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Não pense que Deus é semelhante a você. Não pense que Deus é fugaz. Não pense que Deus é um ser desprezível. E quando desprezamos Deus? Quando falamos para Ele que vamos honrá-lo e não o honramos. Quando falamos para Ele que Ele é o nosso Deus, mas na prática não andamos desse modo. Era o que estava acontecendo com aquele povo. Eles haviam sido feridos, haviam sido despedaçados. Mas o profeta diz: tornemos, arrependam-se, voltem-se para Deus. Porque se estamos debaixo da correção de Deus, é sinal que Deus ama a nós. Quando estamos debaixo da correção, é sinal que Deus tem um propósito grande na sua vida e quer restaurar a tua vida. Mas muitas vezes, para que você enxergue, parece que a mão dele tem que pesar para que você acorde. Às vezes pesa nas finanças, às vezes pesa dentro de casa, na saúde, e alguns nem assim acordam para o modo que procedem em relação a Deus. Todavia, a palavra do profeta diz: vinde, tornemos.
Volte-se para Deus. Busque a Deus. A nossa mensagem nessa noite é simples, mas não simplista. Nós queremos meditar sobre o que é conhecer a Deus. Qual a importância desse conhecimento? Porque se você reparar no verso 3, ele diz algo muito, muito especial. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. O que ele está dizendo aqui? No verso 2, na minha compreensão, é uma passagem messiânica, onde ela fala de restauração ao terceiro dia. E essa restauração ao terceiro dia não é outra senão a ressurreição de Jesus Cristo. A vitória dele sobre a morte, a vitória sobre o túmulo, a vitória sobre a zombaria e sobre o escárnio de um povo que o levou para a cruz, mas cuja morte não foi capaz de detê-lo. Aí ele chega no versículo 3 e fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa palavra Senhor na tua Bíblia significa Jeová, ou numa tradução que talvez seja mais provável, Javé. Só que esses dois nomes, se você não entendê-los, também não tem muito significado. Esse nome é o nome que Deus disse que ele tinha para Moisés. Quando Moisés perguntou: quem eu vou falar para Faraó que está mandando soltar o povo? Você avisa para Faraó que eu sou, te enviou para falar com ele. Eu sou é o nome Javé ou Jeová, que na verdade não é tanto nome, é um verbo. Por isso que lá no Novo Testamento diz: e o verbo se encarnou e se fez carne. Mas o nosso propósito não é esse nessa noite. O nosso propósito é que a gente perceba, quando ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Qual que é a importância disso para nós? Qual que é a importância disso para mim e para você? Por que conhecer a Deus é tão importante? Primeiro, para que você saiba o início, o meio e o fim. Que o início, o meio e o fim não tem nada a ver com Raul Seixas, fica tranquilo, tá? Tem nada a ver com aquela música muito popular dele. Ele não é o início, ele não é o meio, ele não é o fim. Mesmo porque na música ele não faz menção ao Deus vivo, ainda que ele conhecesse a respeito do Deus vivo. Quando nós vamos conhecer a Deus, nós entendemos a origem, nós entendemos o que devemos fazer aqui e entendemos o fim de todas as coisas. O quanto é importante para mim e para você que a gente conheça quem é esse Deus. É o Deus que fez os céus e a terra? Sim. E aonde está provado que ele fez os céus e a terra? Segundo a própria palavra, ele diz que as obras do firmamento, que as coisas que ele criou, anunciam que ele é Deus. Quando ele foi argumentar com Jó, se Jó estava sendo razoável nas suas ponderações, ele começou a falar de coisas muito simples. Falou: Jó, aonde estava você quando aconteceu isso, isso e isso? Será, Jó, que você amarra um crocodilo num barbante e dá para os seus filhos brincarem? E Deus foi fazendo considerações com Jó a ponto de Jó entender: Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o início, o meio e o fim. Por isso que chega em um ponto que Jó falou: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, e me abomino, e me arrependo. Ou seja, Jó passou por uma experiência terrível, mas essa experiência trouxe uma revelação fantástica. A revelação de quem de fato era Deus, não só de ouvir falar, mas de conhecer. E como que nós conhecemos esse Deus?
pela revelação das Escrituras Sagradas. Irmãos, presta bem atenção, irmão. Por que será que é tão difícil dedicar-se à palavra? Enquanto você consegue passar 2 horas vendo um filme, tem filme até de 3, 4 horas. Enquanto nossos jovens conseguem ler um calhamaço assim, chamado Harry Potter. É coisa de doido, né? Conseguem ler de ponta a ponta. A hora que você mostra as Escrituras, parece que é tão difícil. Sabe por que é tão difícil, irmãos? Porque o inimigo da tua alma não quer que você tenha vida. O inimigo seu, o inimigo íntimo, não quer que você conheça Deus e tenha vida. Porque ao conhecer Deus, naturalmente você vai conhecer a revelação de Deus. E a revelação de Deus nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, quando perguntaram a Jesus Cristo sobre a vida eterna, e ele disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. Não existe, querido, vida sem você conhecer o autor da vida. Não existe vida sem que o poder do Altíssimo te envolva, sem que o poder de Jesus Cristo se revele a você como o único Deus vivo e verdadeiro. O quanto é importante que você entenda isso. O quanto é importante que esse conhecimento de Deus chegue ao teu coração. O Senhor Jesus Cristo disse no livro de Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o início e o fim. O apóstolo Paulo, falando a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo, ele disse que para ele, por meio dele, são todas as coisas. A ele a glória eternamente, amém? Por isso que sem a revelação de Jesus Cristo, você não consegue entender a razão dessa vida. E você conhece a Deus através da Bíblia Sagrada, da obra do Espírito Santo e da pessoa bendita de nosso Salvador. Percebam o quanto é importante você saber o início, o meio e o fim, segundo as Escrituras, e não segundo o que estão dizendo por aí. Mas segundo, conhecer a Deus é importante para dimensionar a divindade em nossa realidade. Eu vou explicar isso melhor com um salmo. Um salmo que, ao meu ver, consegue transmitir essa dimensão de Deus. É um salmo conhecido e você facilmente se identificará e poderá entender o que eu estou dizendo através da leitura dele. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. Salmo de Davi. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, ou tu, Jeová, já conhece. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Olha só o verso 6, para você entender o que eu estou dizendo. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Oh, aleluia. Entendeu isso, querido?
para você dimensionar que Deus é muito mais do que uma palavra, é muito mais do que um nome na boca do pregador. Deus é aquele que está em toda parte, que a tudo dá vida, e sem Ele nada subsiste, nada. O salmista entendeu isso e escreveu o Salmo 139. E chegou aqui no versículo 6, ele falou: tal conhecimento é muito bom, é maravilhoso demais. Agora, você quer ver o contraste com o mundo? Só para você fazer um comparativo. O falso evangelho, ou o meio evangelho que tem sido pregado por aí, coloca o diabo como se fosse onipresente. Coloca demônios como se eles tivessem a capacidade de estar em toda parte, em todo momento, como se fosse Deus. E aí o inimigo conseguiu semear no coração das pessoas uma mentira, porque ele é especialista em mentira. Só Deus sabe tudo. Só Deus está em toda parte. Só Deus tem todo o poder. Tanto é que Apocalipse revela que o dia que o cavaleiro que saiu vencendo e para vencer, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, retornar, porque o texto diz que assim como a alva, a sua vinda é certa. O dia que ele retornar, ele vai fazer o seguinte: acabou, cambada, vão para o abismo que arde com fogo e enxofre, que está destinado para os diabos e os seus anjos. Não vai ter luta não, viu, irmão? Fica tranquilo. Não vai ter guerrinha de meia hora, eles vencendo Jesus, Jesus perdendo para eles. Essa é uma imagem diabólica que o inimigo tenta semear na tua mente. A imagem de Apocalipse é uma imagem de um Jesus vitorioso. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que você tem que conhecer. Se você não conhece, você é pego em ensinos errados. Se a palavra de Deus não for o teu alicerce, as pessoas semeiam bobeira e você absorve bobeira e acaba crendo em outro Deus, mas não no Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é esse que estão dizendo por aí. O Deus da Bíblia é aquele que sonda o meu deitar e o meu levantar. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Aleluia. Oh, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Meus irmãos, se você lê essas escrituras e você pensar algo errado a respeito de Deus, então você não leu. Você precisa ler de novo. Você precisa ler de novo para ter a alegria do Senhor no teu coração. Para você revigorar a sua alma em um Deus que se faz presente nos momentos bons e nos momentos difíceis. Hoje estivemos com uma irmãzinha orando, não vou mencionar o nome, está enfrentando uma luta, enfermidade. Irmão, enfermidade não é pecado não, para de pensar besteira. Vai ler a Bíblia. Se você fosse ler a Bíblia, você não pensaria besteira. Você seria crente. Porque não devemos os nossos lábios, não devem os nossos lábios julgar o sofrimento e a angústia de ninguém. Mas aquela irmã expressou fé no seu Redentor, que já tinha dado 1, 2 vitórias e daria a terceira e a quarta e quantas fossem necessárias. Aleluia! Porque quando você está firmado na palavra, você não vê na enfermidade uma desgraça, mas você vê na enfermidade a oportunidade da graça de Deus te assistir.
curando ou não. Ou não. Ou não. Eu creio que Deus pode curar. Mas eu creio que Deus é Deus quando cura, e Deus é Deus quando decide não curar. E Ele não precisa me dar explicação. Por isso que Ele é Deus. Mas vamos para adiante. Conhecer a Deus é importante, em terceiro lugar, para prevenir de graves erros e heresias sobre Deus. Você gostaria que inventasse uma mentira a teu respeito, Sr. Renato? Você gostaria que inventasse uma mentira a teu respeito? Gostaria? Gostaria, irmão? Irmã? Assim também Deus não fica feliz quando as pessoas inventam coisas a respeito dele que não é compatível, que não é coerente com a revelação que ele mesmo deixou dele. Quer ver um exemplo? Um exemplo simples. Rico é abençoado, pobre é desgraçado. Aonde que está isso na Bíblia, irmão? Me mostra aí. Como eu já expliquei para vocês, eu não sou pobre, só sou desprovido de numerária e abundância. Momentaneamente. Momentaneamente. E como eu sei que tem mansão celestial prometida, já tomei posse e estou milionário. Agora, se você ficar se vendo do ponto de vista de conta bancária, talvez você seja miserável mesmo. Porque se esse é o teu Deus, o meu Deus é Deus quando eu tenho muito, e é meu Deus quando eu tenho pouco. Só que mesmo no muito e no pouco, a promessa é a mesma: nada faltará. E não tem faltado. Mas pastor, se eu penso do outro modo, você está pensando errado. Você não está lendo a Bíblia e vendo que Deus é Deus vivo na vida daquele que tem pouco numerário, e Deus vivo naquele que tem muito numerário. Numerário que eu estou falando é dinheiro, bens, seja o que for. Olha o quanto é importante você conhecer a Bíblia. Vamos dar outro tipo de heresia que acontece com frequência. E em nome de Jesus, que você seja guardado dessa heresia. Jesus é homem, então só existe Deus. Porque Jesus é um homem igual a nós. É, até um raciocínio bonito. Muito bonito, mas eu não vi ninguém subir para o céu. E eu não vi ninguém ser adorado como Jesus foi. E ninguém nasceu fruto da obra do Espírito Santo. E aí quando você vai pegando as Escrituras, e tem um grupo religioso que diz que Jesus não é Deus, ele está cometendo um grave erro. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus é Deus. Pastor, mas como que ele pode ser Deus e pode ser homem? Eu não sei, querido. Pergunta essas coisas difíceis, não. Faz pergunta fácil. Não sei. Só sei que ele é Deus e que ele é homem. Porque a Bíblia diz. Pastor, isso faz diferença na sua vida? Faz toda a diferença. Como Deus, ele é poderoso para me salvar. E como homem, ele sabe perfeitamente o que eu passo para caminhar nessa salvação. Entendeu? Ele se compadece das nossas fraquezas. Por isso que o texto de Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E no verso 6 ele fala algo extremamente importante e relevante. Quando ele diz o quê? Pois misericórdia quero e não holocausto. Conhecimento mais do que holocausto. Misericórdia e não sacrifício. As pessoas estavam apresentando holocausto e sacrifício e desprezando o entendimento de quem era a pessoa a quem estava apresentando a oferta. E você? Quem é o Deus que você serve? Eu quero te estimular nessa noite. Se Deus assim nos permitir,
que pela graça e assistência do Espírito Santo, que essa palavra tenha tocado no seu coração. Eu quero te desafiar, estimular a que você conheça as Escrituras. Conheça quem é esse Deus. Não tenha preguiça, não tenha medo de conhecer a Deus. Não tenha receio de conhecer a Jesus, de conhecer o Espírito Santo pela revelação da palavra. Porque de fato, conhecendo pela palavra, você vai ser uma pessoa sábia, uma pessoa iluminada, uma pessoa abençoada. E no meio das situações mais difíceis, essa palavra te guardará a tua mente e a tua alma até o último dia. Irmãos nossos, irmãs nossas no passado, morreram por causa do testemunho. Foram mortos. E o que mais assustava os seus algozes é exatamente isso. Como é que mesmo em meio a risco e a morte e a dor, eles não negam esse Deus? As pessoas que iam matar os cristãos no Coliseu de Roma ficaram assustados. Como que eles são torturados e não negam Jesus? Porque eles conheciam, não só de ouvir falar, mas conheciam de experimentar Deus revelado no seu coração. Quero desafiar você a fazer isso também. Pastor, eu tenho que ler toda a Bíblia? Se ela foi importante para você? Para mim é. Para mim é. Eu quero prosseguir em conhecer a Deus. Mas pastor, é muita coisa. Filho, fica tranquilo. Eu sei que é muita coisa. Pastor, você sabe tudo? Eu sei um pouquinho. E o pouquinho que eu sei já faz tanta diferença. Pastor, você já leu inteiro? Já. Quantas vezes? Bastante. Você sabe tudo? Não. Mas cada vez que eu leio, eu aprendo mais. O quanto esse Deus é bom. Essencialmente bom. O quanto Ele tem misericórdia, e muita, de mim. O quanto o propósito dele para a minha vida é bom, perfeito, agradável. O quanto esse Deus me ama como ninguém, repito, ninguém é capaz de amar. Tua mãe te ama, é bem provável que ela te ama porque você é filho. E a gente, nós somos amados por Deus, mesmo quando agimos como bastardos, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, virávamos as costas para Deus, e a palavra de Deus nos diz que Ele nos amou com amor eterno e com benignidade nos atraiu. A palavra de Deus nos diz, não que nós tenhamos amado a Ele, mas que Ele nos amou primeiro e deu o seu Filho em resgate de muitos. Isso tem que constranger o nosso coração. Ao mesmo tempo que deixa envergonhado, me deixa animado. Me deixa envergonhado porque eu falo, meu Deus, eu te amo tão pouco, em relação a tanto que o Senhor me ama. Mas me deixa alegre de saber que esse amor não muda e que eu posso continuar em conhecer e prosseguir conhecendo e cada vez amar mais. Fundamentado no que Ele revela. Você entende o amor de Deus revelado nas Escrituras, chamado Jesus Cristo? De que Ele deu a vida por você, quando você não estava nem aí com Ele? Você entende que a única coisa que Ele te pede é que você creia nele e obedeça os seus mandamentos, e Ele vai transformar a sua vida. Você entende isso?
Se você não entende, é por falta de Bíblia. A Bíblia vai te revelar isso. A Bíblia vai te revelar que existe um Deus, o único Deus, que ama tanto, tanto, que provou esse amor. Alguma mãezinha teria coragem de dar um filho por um miserável, desgraçado, pecador? Não. Quem levantou a mão? Não. Entregaria o Mateuzinho por alguém? E Deus entregou seu próprio filho para falar o seguinte para mim e para você: o meu amor por você não fica só de palavras. Eu vou acertar a tua conta e pela fé no meu filho você tem vida. Eu te dou perdão e vida. Só isso. Tudo isso. Revelado aonde? Na Bíblia. Por isso que conhecer a Deus te torna uma pessoa mais humilde. Por isso que conhecer a Deus te torna uma pessoa que ama mais a Deus. Por isso que conhecer a Deus te torna mais dependente dessa relação. E ao mesmo tempo conhecer a Deus vai te livrar dos erros, vai dimensionar Deus na tua vida, vai te dar a noção de origem, ou finalidade e destino. E isso é extremamente importante e relevante para mim e para você. O que vamos fazer com essa mensagem? Eu queria te convidar. É um convite. Poderia ser um desafio, mas eu acho que tem que ser algo muito tranquilo. A conhecer Deus. Conheço o Deus revelado na Bíblia Sagrada. Pastor, eu tenho dificuldade de leitura. Tem a Bíblia gravada. Pastor, eu tenho dificuldade com letra miúda. Tem letra gigante. Pastor, eu tenho dificuldade com a língua portuguesa. Existe uma coisa chamada dicionário. Pastor, tudo isso eu não gosto. Vem na escola dominical. Pastor, tem preguiça de vir? Me chama que eu vou na tua casa. Oh, não tem desculpa. Se você quiser, eu vou lá ler a Bíblia para você. Só ler. Não vou nem pregar. Leio e vou embora. Você fala, pastor, vem ler comigo que eu não consigo nem ler. Eu leio todo dia para você. Um capítulo. Se não der para ir, eu leio por telefone. Eu pago a ligação, fica tranquilo. Minha conta. Mas sabe por que às vezes a gente foge da Bíblia? Que o inimigo não quer que você leia. Não quer que você saiba o quanto você é amado. Ou então ele quer que você fique crendo em coisas que colocaram na tua cabeça, mas que não estão reveladas na Bíblia. A Bíblia é uma história de amor. A semelhante foi a vida de Oséias, exatamente porque Deus depois restaurou a vida de Oséias, para mostrar que assim também Ele restaura a vida dos seus. Conserta, Ele é tremendo. Eu quero orar por tua vida, quero orar por você. E eu creio que o Espírito Santo falou ao teu coração. Eu creio que a revelação de Jesus Cristo ficou mais clara para você. Eu creio que o amor de Deus foi manifestado aqui nesse lugar hoje. Quero orar por tua vida. Quero orar pela tua casa, pela tua família. Primeiro eu gostaria de saber se tem alguém que quer aceitar Jesus, de assumir compromisso com esse Jesus revelado na Bíblia Sagrada. Tem alguém aqui que quer falar, olha, Jesus, seja dono da minha vida, eu preciso. Tem alguém que quer fazer isso nessa noite? Que fala assim, olha, eu entendi o amor de Deus por mim e eu quero esse amor na minha vida. Eu quero esse amor na minha casa. Eu quero que a minha vida seja transformada por esse amor. Que é de graça, viu? Não precisa dar oferta, não precisa pagar dízimo. É de graça. É de graça. Alguém deseja? Segundo, eu quero orar por você que está com ideia errada a respeito de Deus.
que Deus no teu coração está estranho. E hoje, pela ação do Espírito, ficou claro. Quero orar para que Deus continue essa obra na tua vida. Se você deseja isso, fala assim: Pai, eu quero entender mais o Senhor, eu quero te amar mais, eu quero prosseguir em conhecendo a Ti. Fique em pé, em nome de Jesus. Fica tranquilo que eu estou em pé com você. Eu quero continuar conhecendo a Deus. Eu quero prosseguir em conhecer a revelação de Deus. Eu quero amar mais esse Deus. E quero tirar da minha mente toda ideia que não for de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu peço: Deus, expurga, tira da minha mente tudo o que não é verdadeiro a teu respeito. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra diz que os nossos pensamentos não são os teus pensamentos. A tua palavra diz que os nossos caminhos não são os teus caminhos. De que assim como são os céus, os teus pensamentos e os teus caminhos são muito mais altos do que os nossos. Porque o Senhor tem coisas boas para nós. Oh, maravilha! Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos condena por causa de pensamentos errados. E o Senhor nos dá a oportunidade de corrigir pensamentos que não são coerentes com aquilo que o Senhor é e com o teu grande amor para conosco. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo ter morrido por nós. Obrigado, Senhor, porque o terceiro dia ressuscitou dos mortos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Deus, porque Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus o Pai e intercede por nós. Oh, maravilha, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos revela essa verdade. E trevas, nem ninguém pode ir contra essa verdade. Porque essa verdade, ela é suprema e ela vem do teu trono de graça, Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Obrigado porque a tua palavra, tenho certeza, falou ao coração do teu povo. Obrigado, Senhor, porque ideias erradas foram rompidas. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito trouxe entendimento. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo por cada vida e pedimos, Deus, todos nós, dá entendimento na leitura, para que, entendendo o que está escrito, possamos crer e possamos viver essa palavra, para que não sejamos apenas ouvintes, enganando a nós mesmos, mas que sejamos operosos praticantes da tua vontade revelada. Louvado seja o Senhor. E toda ideia contrária, seja da nossa própria compreensão, seja da vontade das trevas, seja repreendida e afastada. Meu Deus, guarda teu povo por amor do teu nome. Visita cada lar, leve-os em paz. Ó Deus de misericórdia, a tua palavra diz que o Senhor dá paz. Por isso que a paz do Espírito Santo, em o nome de Jesus, esteja em cada coração. E seja afastado, Deus, tudo que perturba essa alma. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Poderia sentar, irmãos?